Oi, gente, eu sou a Carol Vitorino e esse é mais um episódio do podcast Empreendedorismo da FGV EASP. Hoje eu recebo a Carol Cury, formada na graduação de Administração de Empresa, turma de 2019. Ela é fundadora do Azeite Benza. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Carol. Oi, Carol, obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui de volta na escola e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da jornada com vocês. Conta pra mim como é que surgiu o Azeite Benza, assim, qual que foi a ideia? Legal. Eu sempre tive muita vontade de empreender. Durante a graduação, eu inclusive tive uma tentativa de empreendimento aqui na escola. E essa vontade, ela sempre ficou assim um alerta dentro de mim. E eu sempre gostei muito de acompanhar os cases de marcas de bem de consumo que pegaram um setor, uma indústria e deram uma nova roupagem, um novo formato ali. E eu sempre fiquei muito atenta do que estava rolando lá fora. Acho que Estados Unidos, principalmente, é um país que eles são uma máquina de criar novas marcas e novos produtos. E eu comecei a acompanhar o case de uma marca americana que trouxe essa revolução para o mercado de azeite. Então, trouxe uma embalagem nova e trouxe principalmente uma comunicação diferente do que as marcas de azeite hoje praticam no mercado, né? Todas as marcas são meio tradicionais demais, meio centenárias, meio, não conversam tanto com um público jovem. E aí eu comecei a estudar o mercado no Brasil e entender que tinha uma oportunidade tanto de proposta de valor quanto principalmente de construção de marca, de tom de voz, de marketing no geral. E aí falei, deixa eu explorar esse mercado aqui, ver se tem espaço, enfim, ver se é bem recebido. E comecei a testar ainda sem muita coisa, mas para entender essa demanda. E aí as coisas foram acontecendo e hoje a gente já tá um pouquinho mais avançado, operando, vendendo, enfim, com uma marca já um pouquinho, que não tá mais no zero ali, que já andou alguns passos pra frente. Tá um pouquinho mais estabilizado. Exato. E qual que foi a sua principal barreira? E como você venceu ela, assim? A principal barreira de longe foi começar. Eu Tá. acho que eu ensaio há muito tempo que eu quero empreender e eu não tô pronta, essa ideia não é perfeita, não é o suficiente. Então, eu sempre fiquei ensaiando começar ideias de negócio. E aí, um amigo meu, que é empreendedor, inclusive, e que é, inclusive, ex-aluno da GV, sempre me falou, cara, tenta achar formas de você testar a sua ideia, sem você precisar largar seu emprego, investir todo o seu dinheiro, né? Pequenas coisas que possam te validar de alguma forma essa sua ideia. E aí, quando eu tive essa ideia do Benza, de, enfim, trazer essa inovação para o mercado de azeite no Brasil, eu falei, como que eu começo sem dar um passo muito grande? E aí, dar esses passinhos e começar lançando um site sem compromisso nenhum e depois começar a fazer conteúdo, essas pequenas coisas foram me dando coragem de... Tá bom, é uma coisa concreta, tá bom, existe alguma demanda, tá bom, existe algum espaço. E foi me dando coragem pra dar esse passo. Mas, com certeza, a maior barreira foi dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro, os outros vão vindo de forma muito mais natural. Tá. E como é que foi, assim, você durante a graduação aqui na escola, você chegou a ter algum contato, ou mesmo agora, assim, com o nosso ecossistema empreendedor? Eu tive. No primeiro semestre, tem a grade, de empreendedorismo. E aí, na minha época, lá em 2015, a gente tinha que apresentar uma ideia de negócio como um trabalho final, né? Era uma feira que a gente fazia um pitch para uma bancada de jurados, de perfis diferentes, investidores, empresários, empreendedores. E aí, o meu grupo acabou ganhando. E aí, o grupo que ganhasse poderia participar do próximo batch do G Ventures ali, de aceleração, que é a aceleradora da GV, né? Sim. E aí, a gente não planejava, sair empreendendo logo no começo da faculdade. Imagina, a gente tinha 18 anos ainda, nem
entendia direito o que era uma empresa. Mas a gente ficou tão animada com a ideia e com o calor do momento ali que a gente resolveu dar uma chance. E aí a gente participou, né, fez um semestre de aceleração no Gventures. E a gente chegou a operar a nossa plataforma, era uma plataforma de aluguel de celular. Tá. Então, acho que é uma realidade de universitário perder muito celular. É roubado, vai em festa, perde, né? Enfim, era muito comum. E a gente via que tinha muita gente que tinha, às vezes, celular parado em casa, trocava de celular e ficava com um na gaveta. E aí meio que a gente conectava essas pontas. A gente chegou a, acho que, ter uns 15 clientes, assim, de alunos da GV. A gente ficou no ambiente da GV, mas que alugavam o celular um do outro, assim. Mas aí, enfim, depois de um semestre de aceleração, o grupo foi se desfazendo, algumas meninas já não queriam mais. Depois, no final, acabou ficando só eu e a minha outra amiga. E aí a gente falou, cara, a gente quer continuar isso mesmo, né? Tipo, a gente tá no segundo semestre, a gente não sabe nada de nada. Será que é isso que a gente quer fazer ou vamos deixar por aqui e ficar como um aprendizado? E aí a gente optou, né, não seguir com o projeto, mas assim, esse um semestre de Gventures meio que fez eu, né, colocar o pé ali nesse mundo das startups e do empreendedorismo, que era uma coisa que estava começando a ter mais visibilidade em 2015 e 2016, né? O mundo das startups, estava começando a vir as fintechs, então fazer parte ali daquele ambiente, acho que deu um empurrãozinho de conhecer esse mundo e eu perceber que eu gostei daquele mundo, né? E que eu talvez gostaria de seguir um pouco mais pra frente, né? Já criou Nessa uma pegada. sementinha. Exatamente, plantou uma sementinha na minha cabeça. Tá. E você falou assim que um amigo seu que também fez GV começou a te aconselhar, a entrar no meio. Você acha assim que a GV ela tem essa potência assim de criar um networking que te ajuda até hoje? Que eu escuto muito isso assim, né? Que os empreendedores, um aconselha o outro, um ajuda o outro. Com certeza. Eu acho que uma das maiores, né, um dos maiores valores que a GV agrega na carreira e na vida é o networking que você consegue construir. Nessa minha jornada de empreendedorismo, eu sempre fiz muita questão de conversar com pessoas que passaram por alguma coisa parecida, porque eu acho que você consegue ter aprendizados e cortar caminhos por aquela pessoa já ter feito e ter errado e ter aprendido e repassar, né? E, cara, é impressionante, assim, qualquer pessoa que eu quiser, alguém da GV vai conhecer alguém que vai conseguir me conectar com aquela pessoa. Eu sempre aciono muito a minha rede de pessoas, ex-alunos, quem tá na faculdade agora, quem foi até aluno antes da minha época. Parece que você tá sempre a dois apertos de mão, assim, de alguém que você queira falar. Principalmente nesse ambiente empreendedor. Então, eu quero falar com o CEO da MaisMu, que é um ex-aluno que criou, né, a MaisMu, enfim, que é de wellness, de whey, enfim. Cara, eu conversei com uma amiga que fez GV, ela já conseguiu me passar o contato dele. Então, essa conexão dessa rede da GV, ela com certeza agrega muito, muito, muito valor. Principalmente na jornada empreendedora, né? Como é uma jornada meio solitária, poder trocar figurinha, assim, com quem também fez esse mesmo caminho é muito valioso. Tá. E a gente voltando agora pro Benza, qual que é o principal foco do Benza, assim? Como é que tá lá? O principal foco, pensando assim na nossa proposta de valor, acho que são duas grandes propostas, tá? A primeira é o mercado no Brasil hoje de azeite tá dividido em dois grandes opostos, né? Ou ele tem produtos muito de prateleira de mercado, que são as marcas que a gente está acostumado a ver ali no mercado. São azeites de qualidade ok, né? São azeites extra virgem, enfim, mas não são, né, um produto maravilhoso. E no outro lado, a gente tem azeites muito gourmets, muito premium, mas que acabam sendo muito caros. E aí, azeites difíceis para o consumo diário.
Então, a nossa proposta como marca é trazer um azeite bom, então um azeite gostoso, fresco, saboroso, mas que seja para você consumir no dia a dia. Acho que a maioria dos brasileiros nunca nem experimentou um azeite gostoso assim de verdade, né? Que dá aquele sabor, que traz aquela picância. Então, acho que a nossa primeira proposta é apresentar para o brasileiro que existe azeite gostoso e que é um azeite acessível, né? Assim, logicamente a gente está falando no poder aquisitivo alto, porque, enfim, azeite, querendo ou não, é um produto um pouco mais caro, mas é um produto de qualidade para o dia a dia. E aí, a segunda proposta nossa é a marca. É branding, é comunicação, é marketing. É conversar com essa nova leva de geração jovem que gosta de cozinhar, que se importa em saber o que está consumindo, de onde vem, se tem qualidade. E é conversar com essas pessoas, que eu acho que é uma coisa que as marcas de azeite ainda não fazem hoje, pelo menos no Brasil, né? São todas meio parecidas, ninguém tem um azeite favorito, uma marca que você se identifica. Então, uma proposta muito grande nossa é construção de marca e construção dessa comunidade. Enfim, trabalhar isso como uma grande proposta de valor do produto também, a marca. Uhum. Então, esse seria, assim, os próximos passos. Você tem alguma coisa assim? É mais focar na marca? Nossos próximos... Assim, a gente é bem jovem, né? A gente começou as primeiras vendas em outubro de 25. A gente fez pequenos lotes, porque a gente ainda estava testando, a gente não queria já se comprometer com um volume muito grande. E agora, abril de 26, foi o primeiro mês oficial que a gente tem volume para vender e que a gente começou a operar mesmo um e-commerce, né? Um negócio digital. Então, assim, os próximos passos agora é escala. Então, cada mês tem que dobrar volume, tem que entender o potencial do canal DTC, né? Que é o direto para o consumidor. Entender como vai ser a nossa estratégia para o varejo. Acho que é um tipo de produto que não vai dar para escapar de ir para o varejo, sim. né? As pessoas compram muito azeite no mercado. Então, agora, os próximos passos de desafio é ganhar escala. E aí, ganhando escala, diversificando o canal. Focando no digital, porque é um canal bom para construção de marca e é um canal bom de margem. Mas também abrir o canal do varejo. E aí entra um mundo novo ali de representação comercial, de promotoria de pontos de venda. Então, é um outro desafio, mas que a gente vai precisar começar a colocar o pé também. Tá. E se você tivesse que indicar, assim, um livro, uma série, um filme, algo nessa linha, assim, para quem gosta de empreendedorismo, para quem quer empreender, você tem alguma dica? Tenho. Eu tenho uma dica de um canal de YouTube, que inclusive é desse meu amigo que me deu essas dicas de empreendedorismo. Quem que é esse seu amigo? Você É pode falar o nome? Bruno Fagion. Tá. É o nome do canal do YouTube dele. E ele posta só vídeos sobre empreendedorismo, sobre modelo de negócios, sobre modelos de como crescer, como, né, melhorar ou atacar algum desafio. Então, o canal dele é incrível. Ele é empreendedor já, acho que quase 10 anos. E aí ele começou esse canal para poder incentivar as pessoas a dar dica. E tem um outro livro que eu gosto muito para quem tiver interesse em empreender com CPG, né, que é bens de consumo, que é um livro que chama Ramping Your Brand, que é um livro que ele conta vários cases ali dos Estados Unidos de marcas de bens de consumo que foram do zero a top 3 marcas, né, que se tornaram marcas muito relevantes no seu segmento. Então, para quem tem interesse de bens de consumo, esse é um livro, acho que must have no seu repertório de leitura aí. A gente recebeu hoje a Carol Cury, agradeço demais a sua presença. Obrigada a vocês. Foi um bate-papo muito legal. E eu convido vocês a conferirem os demais episódios do nosso podcast no canal do YouTube da FGV ou no Spotify da FGV EASP. Muito obrigada por sua audiência. Tchau, tchau.